Olá, meus irmãos, seja bem-vindo ao nosso curso de crescimento. Essa é a nossa 7ª aula do nosso curso e nesse curso nós estamos estudando as bases da fé cristã. Eu sou Vinícius Jordão, pastor da Igreja Presbiteriana do Petrópolis e está sendo um prazer poder caminhar com você aqui no Evangelho e poder compreender a Bíblia como um todo. Então hoje nós vamos falar de um assunto muito bacana, muito interessante que talvez você ainda não tenha ouvido falar dele. O assunto é o estado intermediário da alma. Isso mesmo. É estranho, né, quando a gente ouve isso, estado intermediário da alma. Afinal de contas, sobre o que nós estamos falando? Bom, nós estamos falando justamente da morte, do que acontece quando nós morremos. E calma, antes que você entre em desespero, fique com seu coração tranquilo, nós vamos estudar isso aqui e eu tenho certeza que vai ser muito bacana e que você vai aprender muitas coisas novas hoje. Então vamos lá, nosso primeiro slide, nós estamos falando sobre escatologia pessoal, ou seja, sobre a teologia do fim dos tempos no que diz respeito ao indivíduo e o que é o estado intermediário da alma. Olha só, estado intermediário da alma é o estado do espírito sem o corpo, é o estado após a morte. Para muitos esse é o fim, onde toda a história de um homem acaba. Mas como o próprio nome da lição sugere, para aqueles que têm a fé cristã, este é apenas um estado intermediário e passageiro. Isso mesmo. Ou seja, o que nós estamos dizendo aqui inicialmente é o seguinte: quando o homem morre, a existência não chega exatamente ao seu fim. O meu corpo físico chega ao fim, mas isso é temporário. E enquanto esse tempo passa, a minha alma se encontra ou no céu ou no inferno. Mas calma, antes de exatamente explicar essa ideia, eu quero desenvolver com você primeiro o conceito do que é a morte. Olha aí comigo esse slide. Para a ciência, a morte é um acontecimento natural, faz parte de um ciclo sem fim. Então a ciência naturalista, que é a ciência a ciência majoritária hoje que nós temos aí, diz o seguinte: a existência do homem, ela tem um ciclo comum, normal, de forma que quando a morte acontece, esse ciclo chega ao fim. Então, é mais ou menos essa a ideia que se tem hoje das pessoas que não creem em Deus. Nós vamos aprofundar isso daqui a pouco. O homem e os animais nunca se conformaram com o fim. Isso é muito interessante. Você já percebeu que a morte é algo que faz parte de um inconformismo do nosso coração? A pessoa pode ter 150 anos, com todas as doenças possíveis e imagináveis, há anos no hospital, que quando essa pessoa veio a falecer, nós sentimos isso. E por vezes, nós somos até, é possível dizer, olha, foi cedo demais, foi novo demais, ou foi breve demais. Por quê? Porque a morte é um acontecimento antinatural para nós. Olha só, vamos olhar para o slide. Então, o que é a morte? Por que ela é um sinal de inconformismo? Primeiro, ela é inesperada, aterrorizante, inexplicável, dolorosa. Ela é tudo isso porque para a Bíblia a morte não é algo natural, isso mesmo. A morte não é algo que faz parte da essência do homem para o qual o homem foi criado. Espera aí, pastor, deixa eu ver se eu estou entendendo o que você está querendo dizer. Quer dizer então que quando Deus criou o homem e criou a mulher, Ele não criou para que eles pudessem morrer? É exatamente isso que eu estou dizendo. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, se Adão e Eva não tivessem comido do fruto proibido, eles estariam vivos até hoje? Sim. Se o homem não tivesse pecado, se o homem não tivesse escolhido a sua autonomia, a sua independência de Deus, se o homem não tivesse desobedecido a Deus, ele não experimentaria a morte. Mas é claro que ele pecou, não existe essa possibilidade, isso já aconteceu, de forma que o que nós temos hoje é a morte como consequência. Então, é preciso ficar claro para você, nós já dissemos isso em aulas anteriores, a morte é uma consequência do pecado. Antes do pecado não havia a morte. Isso precisa ficar muito claro para nós. E é por isso, porque essencialmente nós somos criados para a vida, que em qualquer circunstância,
de qualquer natureza, a morte ainda é algo que faz parte do nosso inconformismo. Mesmo que por vezes nós falamos, olha, fulano descansou, ele estava sofrendo muito. Mas a gente ainda sofre com aquilo, você percebe que nunca é um motivo de alegria. E por vezes isso vai remoendo, existem muitas pessoas que vivem presas em uma dor tão profunda de anos, porque perderam alguém querido, e isso acontece por causa do pecado. A grande consequência da realidade da morte é por causa do pecado. Então a morte é consequência da separação de Deus. Por não ser natural ao homem, sempre criou teorias sobre a vida após a morte. Então olha só, isso é muito interessante também. Como o homem tem essa ansiedade natural pela vida, isso faz parte do homem. Eu estou dizendo independente do seu aspecto religioso, intelectual, cultural, social, coisa do tipo. O homem sempre pensou na vida após a morte. Mesmo aquele não estudado, ele sempre teve essa ansiedade, porque parece que há uma ansiedade no nosso coração, uma percepção natural do nosso coração, de que há uma existência para depois da morte. Então, eu quero meditar com você algumas correntes dessa. É claro que nós vamos fazer isso agora de forma muito introdutória, mas é para que a gente possa perceber como que o mundo em geral, como que algumas pessoas veem o mundo, ou pelo menos as principais visões que existem a respeito da morte, para que então a gente possa fazer um comparativo bíblico e entender o que é que a Bíblia diz para nós. Vamos lá. Correntes de pensamento sobre a vida após a morte. O primeiro deles, existencialismo. Olha aí, para o existencialista, não existe céu ou inferno, ou mesmo vida após a morte. Tudo é material. Quando morremos, nos tornamos inúteis, nos tornamos somente humus e tudo se acaba. João nos mostra em seu evangelho uma situação contrária a isso, que na casa de Deus há muitas moradas, João 14, 1-3. Isso é o que Jesus disse para os discípulos. Eles estavam num ambiente de luto, e o que Jesus fala para os discípulos é o seguinte: olha, fiquem tranquilos, eu estou indo adiante de vocês, e na casa do meu Pai há muitas moradas. Então o próprio Cristo nos garante que essa realidade do pensamento existencialista não é de fato real. Ou seja, o ateu, ou normalmente o naturalista, ou aqueles que adotam a filosofia existencialista como guia da sua vida, eles partem do pressuposto de que a vida que nós temos, a existência que nós temos, é o que os nossos olhos conseguem ver agora, que as nossas mãos conseguem pegar agora. Mas quando a gente olha para o cristianismo, a gente observa que sim, isso aqui é vida, mas que existe algo para além dessa realidade. Eclesiastes, escrito por Salomão, ele costuma usar uma linguagem que é muito interessante, que ele diz o seguinte: há algo além do sol. É preciso perceber a realidade para além do sol. O que ele está dizendo é o seguinte: o sol é o que serve de parâmetro para a nossa vida aqui, mostra a nossa realidade. Então ele diz, olha, há algo além do sol, há algo além do que os meus olhos, do que os meus ouvidos, do meu tato, do que eu consigo perceber. Mas para o existencialista, para o naturalista, para o ateu, em geral, o cientista de hoje, existem muitos cientistas cristãos, então não é bacana a gente colocar tudo no mesmo pacote, mas sim, pessoas existencialistas, naturalistas e ateias, elas negam a existência de alguma coisa para além dessa vida. Então é hoje, pronto, acabou, e é isso aí, não tem esperança. Aliás, a vida assim não teria nem sentido, essa é a verdade. Vamos ver como que o catolicismo vê isso. Olha só, o catolicismo é uma linha do cristianismo, e eles dizem o seguinte, olha só: além do céu e inferno, para os católicos existem mais dois destinos para a alma: o purgatório e o limbo. O purgatório foi adotado pela Igreja Católica Romana, pelo Papa Gregório Magno, no século VI, afirmando que pessoas não conseguiriam pagamento para os seus pecados através das penitências e da igreja deveriam ser purificados no fogo antes de subir aos céus. Eu não vou, para que fique claro aqui o entendimento, nós não vamos aprofundar exatamente esse conceito, porque esse assunto é um assunto bem extenso, mas eu quero apenas trazer para você aqui o que é a ideia do purgatório.
A ideia do purgatório é o seguinte: nós precisamos lembrar que dentro da teologia da Igreja Católica, a Igreja Católica é uma espécie de, para usar uma linguagem atual, juiz de garantia. O que significa isso? Jesus Cristo salva, mas quem atesta aquela pessoa para ir para o céu é a igreja. Por isso que a igreja acredita que todos que são da igreja serão salvos. Então, e é por isso que é a igreja quem perdoa pecados, né, através da figura do padre, é a igreja quem intermedia essa relação da pessoa para com Deus. Então a igreja sempre tem esse aspecto aqui. Ela não é exatamente quem faz a obra, isso é fato na teologia católica, é Jesus quem faz, mas ela meio que garante. Se não tiver o atestado dela ali, se não tiver o carimbo, a assinatura, parece que não adianta. É o medo. Antigamente se falava que tinha que batizar as crianças logo para não morrer pagã. Essa é a ideia. Então o purgatório é a ideia de alguém que não foi bom o suficiente, mas que de alguma forma também não foi mal o suficiente. Então ele não cometeu os pecados mais terríveis, mas ele também não é alguém que cometeu boas obras, porque também tem essa ideia de balanço. Então a igreja pegou e criou, já lá na época da Reforma Protestante, um pouco antes disso, a ideia do purgatório. E aí quem é que tira a alma do purgatório? Olha que coisa interessante, a igreja. Através de penitências, através de chancelas, através de documentos, purificando pecados e coisa nesse sentido. Por exemplo, nós estamos gravando esse curso agora em 2020 e estamos passando pela crise do coronavírus. E agora, recente, o Papa atual, ele deu uma carta de justamente pagando ou purificando os pecados de todos aqueles que morreram por coronavírus. Olha só que coisa, nós estamos falando aqui agora, 2020. Então isso não é algo lá do século XIV, XV, XVI, é algo que ainda existe. É bem verdade que não é tão comum, mas ainda existe. Então o purgatório é esse lugar onde a pessoa não está boa o suficiente para ir para o céu, então ela passa num lugar parecido com o inferno. Alguns chegam a dizer que é um pedaço do inferno, e nesse lugar ela tem a sua alma purificada. Então ela é purgada, né? Ela é purgada. E dali, depois que ela sofre ali a quantidade de tempo que ela precisa sofrer, ela então é encaminhada para o céu. Qual é o problema desse argumento ou dessa ideia do purgatório? Simplesmente não tem isso na Bíblia. Não tem nada parecido com isso na Bíblia. Nada, absolutamente nada, nada. Você pode ler a Bíblia de ponta a ponta, você não vai encontrar nada parecido com o purgatório. Aliás, essa palavra sequer existe na Bíblia. Nem nada parecido com ela. Então, ela não é uma doutrina bíblica, corretamente bíblica, apesar de ser uma doutrina ainda adotada pela igreja. Bem verdade que hoje menos, anteriormente era mais. Por quê? Porque era através das penitências, através das indulgências, que se pagava para a igreja, e a igreja ia tirando as almas do purgatório. Existe ainda também, olha aí para o slide, a ideia do limbo. A ideia do limbo é a ideia das crianças. Então eles diziam o seguinte: as crianças até determinada idade eram inocentes demais, então se elas morressem, elas não podiam ir para o inferno, porque a igreja acredita nesse estado de inocência, o que também não tem na Bíblia, e elas também não tinham compreensão suficiente para adotarem o Evangelho, ou compreender o Evangelho. Então, elas não podiam ir para o inferno, porque em tese elas não poderiam ser penalizadas por nenhum pecado, e elas também não poderiam ir para o céu, porque elas não tiveram a chancela ali. Então, para onde que elas iam? Para o limbo. O que é o limbo? É nada. O limbo é nada. O limbo é ficar vagando aí entre o céu e o inferno. É bem verdade que essa ideia, ela foi extinguida pelo Papa Bento XVI, em 2007. Olha aí. O limbo, que em latim significa franja ou margem, é um lugar onde todas as almas sem destino certo foram colocadas pela teologia católica. Assim, os patriarcas que morreram antes de Cristo, ao libertar, ficaram lá, bem como as crianças que morreram sem o batismo da Igreja Romana. O limbo nunca foi um dogma, mas sempre foi uma crença na Igreja Romana. Entretanto, o Papa Bento XVI extinguiu
o limbo em 2007. E aí você tem aí a imagem, né, o endereço aí da onde a gente tirou essa informação. Último estrofe aí. Entretanto, a Bíblia nos diz que uma vez libertados do pecado, verdadeiramente somos livres. Não precisamos pagar a dívida que ficaram para trás. É Cristo que, junto ao Pai, quita todas as nossas dívidas. Então eu quero que isso fique claro para você. Não existe intermediário na nossa relação. Nós já falamos disso aqui nas nossas últimas aulas. A nossa relação com Deus é absolutamente direta por meio do Filho Cristo Jesus. E qualquer um que queira participar dessa relação, o que está fazendo na verdade é tirar de Jesus a parte dele. Então se Jesus, se eu preciso da igreja, do pastor, do líder religioso ou de qualquer outra pessoa para intermediar a minha relação com Deus, o que eu estou dizendo então é que o que Jesus fez na cruz, ou seja, que o próprio Jesus não é o suficiente. Ele é incompetente naquilo que ele fez. É isso que eu estou dizendo quando eu adoto outros meios para intermediar a minha relação com Deus. A nossa intermediação da nossa relação com Deus é exclusiva por Cristo Jesus. Isso está muito claro na Bíblia, isso está muito claro em toda a Bíblia. Então vamos continuar mais um pouquinho. Olha outra forma de pensar religiosa aí. O adventismo. Os chamados adventistas. Olha só que coisa interessante. Para os adventistas do sétimo dia, não existe inferno, e sim um aniquilamento da alma. Para aqueles que morreram fora do adventismo, para os salvar, para os salvos, resta aguardar a Cristo em sono profundo. Então, os adventistas dizem o seguinte: olha, quem morrer e for para o céu, beleza, morreu, pá, céu. Agora, quem morrer e precisar e precisa ser condenado, não vai. Eles negam a realidade do inferno. Não existe penalidade para depois da existência. Olha só que, pastor, mas como que é visto isso na Bíblia? Esse é o problema, não é visto isso na Bíblia. Não existe aniquilamento da alma na Bíblia. Um exemplo claro disso é o que Jesus traz lá em Lucas 16, de 19 a 31, quando mostra a passagem do jovem rico e Lázaro. Então, o jovem rico tinha morrido, Lázaro tinha morrido, e onde eles estavam? O jovem rico estava no inferno e Lázaro estava no seio de Abraão, mas os dois continuavam em existência, tanto para a penalidade quanto para a graça. Perceba isso, Lucas 16, 19 a 31, você pode ler aí e comparar. O texto ainda diz: enquanto Paulo diversas vezes fala de partir e habitar com Cristo após a sua morte, está lá em Filipenses 1, 2 Coríntios 5, além disso Pedro fala do inferno como sala da espera para o juízo, 2 Pedro 2, 1, 9, Apocalipse 20 fala do inferno, Gálatas fala do inferno, Jesus falou mais do inferno do que do céu. Então, negar a realidade do inferno é negar a própria palavra de Deus. Desde lá do Antigo Testamento, existe a ideia de punição eterna a todos aqueles que se rebelaram contra Deus. Basta nós lermos Joel, basta nós lermos Oséias, basta nós lermos Malaquias, Ageu e tantos outros textos. Então, a ideia do aniquilamento da alma, ela é contraditória do que a Bíblia apresenta. O que a Bíblia apresenta? Que se você morrer, você vai para o céu ou você vai para o inferno. Olha só uma outra linha. A reencarnação. Entre os que creem na reencarnação estão os espíritas, kardecistas, budistas, hinduístas e outras várias seitas. Para eles, além da morte, o homem pode voltar à vida através de outro corpo, nascendo de novo literalmente. Mas a Bíblia nos informa claramente que os homens estão ordenados a morrer uma só vez. Hebreus 9, 27 fala exatamente essas palavras. O homem está condenado a morrer uma só vez, ordenado a morrer uma só vez. Não existe essa ideia de morrer, voltar, morrer, voltar, morrer, voltar. Não existe. Isso não é um pensamento bíblico. É bem verdade que existem muitas religiões orientais
e no mundo ocidental basicamente é o espiritismo, que acreditam na ideia de reencarnação, mas até entre essas religiões não há um acordo. Por exemplo, existem entre essas religiões aqueles que acreditam na reencarnação apenas humana, ou seja, um homem morreu, ele vai retornar novamente em um corpo humano. Outras vão dizer que não, que se pode reencarnar em animais. Outros vão dizer ainda que pode reencarnar em planta, em árvores ou qualquer outro ser vivo. Percebe? Não existe nem consonância de pensamento aqueles que creem na reencarnação. Então, quando a gente está partindo do pressuposto bíblico, meu irmão, que esse é o nosso pressuposto, a nossa ideia aqui não é discutir se os espíritas estão corretos ou errados, não é discutir se os hindus estão corretos e errados. A nossa ideia aqui é o seguinte: dentro do pressuposto bíblico, ou seja, onde a Bíblia é a verdade de Deus, então sim, eu posso dizer que o pensamento A, B, C ou D não está em acordo, em consonância com esse pensamento, e é o caso das religiões que acreditam em reencarnação. A Bíblia diz claramente que ao homem está ordenado morrer uma só vez, fala de apenas uma vida, como está em João, Hebreus e Coríntios. Bom, e qual é o pensamento bíblico então? Porque existe uma certa tensão dentro do cristianismo e do protestantismo na ideia de que, pastor, eu já ouvi falar que se a gente morrer, a gente fica dormindo até Jesus voltar, é isso mesmo? Não. Mas não está escrito isso lá em Tessalonicenses, aqueles que dormem vão ressuscitar primeiro? É verdade. Só que aqui a gente precisa fazer uma diferença, um entendimento claro do que é que o texto bíblico está falando. E fazer um comparativo com todo o texto bíblico, ok? Então vamos lá. De maneira geral e simples, se você morrer, ou se eu morrer, qualquer um que morra, estará imediatamente no céu ou no inferno. É na hora, pá, fechou o olho, acordou lá. Então se tiver uma brisa gostosa, você está no céu. Agora se tiver muito calor, lascou, meu irmão. Você não se deu bem. Mas deixa a brincadeira para lá. O fato é, morreu, inferno direto na hora, imediatamente, ou céu direto na hora, imediatamente. Mas o que nós estamos falando que está indo para o céu ou que está indo para o inferno? A alma ou o espírito. Lembra? A gente falou que é sinônimo. A alma está indo para lá. Mas e o corpo? O corpo não é importante? Sim, o corpo é importante. Porque nós somos um ser inteiro. Lembra que nós abordamos isso quando a gente falou da ideia da imagem e semelhança de Deus? Nós somos um corpo inteiro, nós somos uma pessoa inteira, formada por corpo e alma. Quando nós morremos, então, essas duas coisas são separadas. A alma vai para o céu ou para o inferno e o corpo dorme. É isso que Paulo está falando que dorme. É isso que o texto bíblico está falando que dorme. No último dia, nós vamos ver isso na nossa próxima aula, na ressurreição de todos, alma e corpo vão se juntar novamente. E nós vamos, os salvos, vão ganhar um corpo glorificado. E até mesmo aqueles que estão no inferno também vão ganhar um corpo. E assim haverá a vida eterna ou a condenação eterna. Espera aí, pastor, então as pessoas que estão no céu agora ainda não é o céu, assim, céu eterno? Isso, meu irmão, você entendeu bem, não é. As pessoas estão agora desfrutando da presença graciosa de Cristo Jesus. Sim, elas estão desfrutando da ideia de céu, mas ainda não é pleno, não é completo. Essa é a boa obra que Paulo diz que ainda há de terminar. E, da mesma forma, as pessoas que estão no inferno também não estão no inferno eterno. Quando a gente vê na próxima aula em Apocalipse 20, nós vamos ver que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Aqui sim, o lago de fogo é a morte eterna. Então, de forma que quem está no céu agora está desfrutando de uma vida, da ideia de vida, da presença de Deus de forma graciosa, de forma abundante, de forma extraordinária. É maravilhoso, mas vai ser ainda melhor quando tivermos o corpo glorificado, o que acontecerá só depois do juízo final. E quem está no inferno agora sendo punido já pelos seus pecados, está desfrutando de uma penalização pesada. Não sei se a palavra é desfrutando, mas está sofrendo isso.
Mas, depois do juízo final, ainda vai ser lançado um lugar ainda pior. Por isso que é intermediário esse estado. Por isso que o estado não é permanente. Ele ainda não é um estado definitivo, estado intermediário da alma. Olha só, vamos tentar olhar para esse pensamento bíblico aqui, para esse slide, e ver como que Jesus fala para o ladrão da cruz sobre quando vai encontrar com ele. Olha só, Jesus prometeu ao ladrão da cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Lembra? Tinha 2 ladrões, um zombou de Jesus, o outro reconheceu ele como mestre, e aí Jesus pegou e falou para aquele que reconheceu: olha, hoje ainda estará comigo no paraíso. Quando? Hoje. O que significa isso? Que o ladrão morreu, pá, e apareceu aonde? No paraíso, no céu. E certamente o outro, provavelmente, foi para o inferno, no mesmo dia, na mesma hora. Hebreus 9, 27 diz: da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. O juízo. Por isso, estado intermediário da alma, porque a alma está sem o corpo, ela não está completa, porque a alma ainda não está desfrutando do estado definitivo, nem do céu, nem do inferno, apesar de estarem já desfrutando disso em proporção. Sproul, ele diz o seguinte: o estado do crente depois da morte é diferente e melhor do que o experimentado nessa vida, embora não seja tão diferente ou tão abençoado quanto será na ressurreição final. Olha só, no estado intermediário iremos experimentar a continuação da existência pessoal e consciente na presença de Cristo. Isso aqui é outra coisa muito legal. Pastor, nós vamos lembrar de quem nós somos? Claro, com certeza. A história não... Jesus não vai vir dar um start no que aconteceu, resetar o mundo. Não, ele vai dar continuidade na história. Não faria nem sentido a gente estar vivendo isso tudo para depois ter a mente apagada. Isso aí é porque viu muito MIB. Então fica pensando, lembra do MIB, aquele negocinho, apagava lá a mente? Não, nós vamos estar lá desfrutando de uma presença pessoal com Cristo Jesus e de consciência, sabendo quem nós somos e por que nós estamos lá. Quem está no céu e quem está no inferno também. A provação da humanidade termina com a morte. Nosso destino final é determinado quando morremos. Não há esperanças para uma segunda chance de arrependimento depois da morte. E não existe nenhum lugar tal como o purgatório para melhorar a nossa condição futura. Para o crente, a morte é a emancipação imediata dos conflitos e problemas dessa vida, quando então entraremos em nosso estado de bem-aventurança. Esse era o dilema de Paulo lá em Filipenses capítulo 1. Eu não sei o que é melhor, se é ir logo e encontrar com o meu rei, ou se é estar com vocês e colaborar mais um pouco. E esse é o nosso dilema também. A morte não é algo que nos assusta, porque sabemos e entendemos que vamos encontrar com o nosso Salvador. A Confissão de Fé de Westminster, o documento que muitas igrejas reformadas, protestantes, inclusive a nossa igreja presbiteriana do Brasil adota, diz o seguinte: o corpo dos homens, depois da morte, volta ao pó e vê a corrupção. Mas a alma deles, que nem morre, nem dorme, porta uma substância imortal, volta imediatamente para Deus que o deu. A alma dos justos, sendo então aperfeiçoada em santidade, é recebida no mais alto dos céus, onde contempla a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção do corpo deles. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. E a alma dos ímpios é lançada no inferno, onde permanecerá em tormento e em trevas, reservadas para o juízo do grande dia. Além desses 2 lugares, as Escrituras não reconhecem nenhum lugar. Conclusão. A Bíblia é clara ao nos informar sobre o estado da nossa alma após a morte. Há somente 2 lugares de destino. Um deles é incomparavelmente melhor e estaremos ao lado de Cristo esperando pelo dia do Senhor. É o que chamamos de céu. O outro é um lugar de tormentos, chamado inferno, onde aqueles que não creram no sangue de Jesus esperarão o dia do juízo final. Essa é a nossa conclusão.
O que é o estado intermediário da alma, então? É o estado da alma sem o corpo. É o estado após a morte, após essa primeira morte. E quando morremos, nós seremos levados ao céu, onde desfrutaremos da presença do Pai, será maravilhoso, ou seremos conduzidos ao inferno, onde desfrutaremos da ira de Deus e seremos penalizados. Mas esse estado ainda não é o definitivo. Depois do dia do juízo final, aí sim acontecerá o estado definitivo, que é a nossa próxima aula, onde nós vamos falar do dia do juízo final. Nós vamos entender o que significa isso, o juízo final, um tema também que tem as suas complexidades, e nós vamos tentar falar aqui da maneira mais clara possível, tá bom? Deus abençoe a sua vida, eu agradeço por você estar aqui participando conosco, espero que a gente esteja contribuindo com o seu crescimento e com a sua relação com Deus. Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.